Olá, meus amados. Estamos aqui com mais um programa Conversando com Emília. Vocês já sabem, esse programa ele foi idealizado para conhecer um pouco mais de personalidades de pessoas que se destacam aqui na nossa cidade de Sapucaia do Sul e também em toda a nossa região. Nesse programa nós sempre vamos trazer pessoas que de alguma forma se destacaram, têm feito a diferença, fazem a diferença. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial que não só Sapucaia conhece, o mundo ficou conhecendo ele. E nós já vamos tratar disso. Mas antes eu quero convidar você que faça parte aí conosco, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho. E vamos fazer junto esse programa que hoje vai ser muito bacana também, porque a personalidade que nós temos aqui, que vamos conversar agora, como disse, o mundo ficou conhecendo por uma imagem feita por ele. Vamos tratar disso. Então, quem é o nosso convidado hoje? É Luciano, mas mais conhecido como Crânio. Já entenderam então, né? Se é conhecido como Crânio, deve ser o cara. O Luciano, ele é nascido em Alegrete, lá na campanha. Fronteira. Isso, né, Luciano? O Luciano tem 41 anos, mas a cidade de Sapucaia do Sul acolheu ele quando ele tinha 12 anos de idade. Acertei? Isso aí. Então, é isso aí. E o Luciano, nós podemos considerar que ele é um artista sapucaense, né? Ele tem o dom de construir lindas pinturas. Nós vamos falar de algumas que temos aqui na nossa cidade. Agora há pouco eu perguntava para o Luciano, quem conhece Sapucaia do Sul sabe que nós temos um túnel que sai de um lado da cidade para ir por outro e passa por debaixo do trem. E eu perguntava ao Luciano, tu também fez parte da construção ali do túnel, daquelas primeiras pinturas? Vamos falar sobre isso também. Se alguém não conhece o Luciano pessoalmente, conhece as obras do Luciano, as obras do Crânio. E então, Crânio, eu quero agradecer. Primeiro, te agradecer por tu ter acolhido o nosso convite, por estar aqui e por falar um pouco de você e desse trabalho maravilhoso que tu desempenha. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, é um prazer também receber o convite e estar aqui para falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve já faz algum tempo aí pela cidade. Crânio, como eu disse, você veio para Sapucaia do Sul quando tinha 12 anos. Sim. A família toda veio para cá, é isso, né? E nessa época, ali, quando tu era jovem, adolescente, tu já tinha esse talento para dar para arte? Como é que isso surgiu? Na verdade, isso surgiu naturalmente. Que eu tenho lembranças assim de desenho a partir dos 4, 5 anos. Porém, nunca imaginei que eu fosse ter isso como profissão. Isso começou a aparecer lá pelos meus 15, 16 anos, quando eu comecei a andar de skate, a conhecer uma cultura diferente, comecei a andar na rua, trabalhava em Porto Alegre desde os meus 14 anos, e daí eu comecei a conhecer essa cultura da rua, né? E foi a minha porta de entrada para a arte, e para um estilo de vida que às vezes a galera acha hoje o skate está numa fase ótima, assim como o grafite também, e eu devo muito à rua, ao skate, as amizades e as portas que me abriram para a cultura em geral, assim, é uma coisa que eu tenho um imenso orgulho, assim, prazer de estar sempre passando isso adiante. Então eu poderia dizer que isso é quase um dom, que já nasceu contigo, sim, que veio contigo, porque tu me diz, aos 4 anos eu já desenhava. Uhum. Então a gente pode chamar isso de dom, né? Vamos dizer que veio de fábrica. Veio de fábrica, né? Legal. E tu nos contou, Crânio, que no início do teu trabalho foi no grafite, né? Sim. Tu começou lá no grafite. E tu começou uma conversa por ali. Tu sentiu muito preconceito? E eu te pergunto isso porque as pessoas ainda confundem o grafite com a pichação, né? Sim.
E sabemos que tem uma grande diferença, e tu vai poder falar dessa diferença. Então conta um pouco essa relação, essa experiência, como é que foi ser grafiteiro e essa visão, não, esse é um pichador. Como é que ficou isso na tua vida e como é que tu iniciou? Bom, como eu já vinha com essa veia do desenho e da arte naturalmente, e o lance do skate da rua foi o estupim, né? Foi ele que acendeu o estupim para eu ampliar minha visão disso em vários aspectos, tanto no próprio skate, na cultura envolvida, daí foi para música e graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que cultivavam isso de uma forma bem bacana, né? E me incentivaram sempre a fazer isso. Então eu nunca tive também esse problema com o que os outros iriam achar, contanto que eu tenho uma postura. E tu teve apoio na família para fazer isso? Como é que foi essa relação da família? Porque imagina, tu tinha 12 anos, hoje tu tem 41 anos, começou lá aos 15, 16 anos. Nessa época, a visão era outra, sim, né? Como é que a tua família viu isso? Ela apoiou? Como é que foi? Na verdade, eu não tive muita dificuldade com isso por ter esse lance da cultura, desses aspectos da música, do skate, do grafite, porque muita gente confunde, aliás, o grafite com a pichação, por causa da origem do grafite moderno, né? Que se criou lá na decadência dos anos 60, 70, de Nova York, Estados Unidos, lá, enfim, e veio desse aspecto, né? Só que, na verdade, essa manifestação do grafite, da pichação, são coisas inatas do ser humano, né? Vem do tempo das cavernas, muito antes da gente aprender a escrever ou falar, nós já pintávamos por aí. É verdade, é verdade. Que bom, porque às vezes, né, por ser uma arte diferente, muitas vezes as famílias não compreendem, né? Mas é legal que tu conseguiu fazer uma junção do tudo, da música, do grafite, muito legal isso. Mas eu também te fazia uma pergunta antes de Crânio, mas tu também é tatuador? Eu comecei meio tarde, inclusive. Eu comecei a tatuar com 25 anos. Sempre gostei muito. Tinha a influência do desenho da tatu, dos aspectos da tatu, porque hoje em dia isso já é mais claro também. Mas a tatu tem diversas raízes pelo mundo inteiro e diversas culturas. E foi o que me levou a começar a tatuar também. Não apenas por aquele lance da rebeldia ou de ter uma certa agressividade, que na época o pessoal já remetia a isso, né? Porque a tatuagem também é uma coisa que ela foi assim meio colocada meio de lado, porque era algo que, né? Então é interessante, tu vem no grafite, tu vem na tatuagem, tu vem no skate, em situações totalmente adversas, né? Uhum. E ser tatuador, como é que é a pessoa que chega lá e diz, Crânio, eu quero que tu faça uma tatuagem. O que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem? Bom, assim como é uma manifestação natural da pessoa, eu acredito. Às vezes tu tem a influência externa, né, do meio, do modo de vida, de quem que tu convive, de uma cultura que tu tenha perto de ti, mas eu acho que isso, todo mundo carrega isso, na verdade. Assim como alguns carregam o sentimento contrário por isso, muita gente carrega essa vontade. E eu gosto de trabalhar bem esse aspecto para cada um ter a sua personalidade. Não necessariamente, eu quero aquele desenho tal, cola ali e vamos embora. Eu gosto de trabalhar esse aspecto da pessoa, aplicar a personalidade dela para fora, né? Fazer ela externar isso. E quando ele chega ali e diz pro Crânio, olha, eu quero uma tatuagem, faz uma tatuagem assim, assim. Às vezes as pessoas mudam o desenho, a tatuagem ali, diante da conversa, diante de demonstrar para eles o que significa uma tatuagem? Na maioria das vezes, sim. Porque daí entra esse aspecto, né? Às vezes ela escolheu... Muitas vezes a gente faz por estética mesmo. Algumas pessoas fazem por estética. Não tem muito esse lance de significados ou coerências, apenas o estético. Mas muitas vezes, a partir do estético, a pessoa acha aquela ligação mais íntima com o desenho. E daí acaba mudando algum aspecto, nem que seja mínimo, para ter um pouco mais de si, se expressar através da sua pele. Da pele ali, desse desenho, vamos chamar, que coloca ali, né? Porque é algo que muitas vezes um desenho que é colocado numa parte do corpo que todo mundo enxerga. Então tem que ser algo que de fato tem um significado, né? Porque senão fica desconexo e sem sentido, né? Exatamente. Mas vamos continuar conversando aqui um pouco e para conhecer mais o Crânio.
teve uma obra tua, né, Crânio? Agora, na pandemia, que o mundo conheceu, né? Foi aquela obra que você pinta ali, vamos chamar um profissional da saúde segurando o globo, né? Qual foi a sensação desse desenho, mas também saber que o mundo viu esse desenho do Crânio? A intenção era prestar uma homenagem para essas pessoas, né, que estavam se entregando e se sacrificando para executar seu trabalho da melhor maneira possível. E como eu estava parado há muito tempo de pintar, quase 10 anos praticamente, pintava aqui e ali, coisas sem compromisso. Então foi um gatilho na pandemia, como o estúdio ficou fechado um tempo, e também por influência de uma pessoa muito importante na minha vida, que é a minha esposa, Gabriele, que foi uma segunda onda na minha vida, assim, que foi uma reviravolta, que é uma pessoa que me incentiva muito, me instiga muito, e foi um trabalho, os trabalhos que nós fizemos, eu digo nós porque sempre tem um pouco dela, de uma influência, de uma ideia, de um olhar externo, né? Ela é muito crítica também, e eu gosto muito disso. Às vezes a gente briga um pouco, mas a gente acaba chegando num resultado legal. E a intenção era essa, chamar atenção para essa galera que não estava sendo tão vista dessa maneira como entrega, né, de pessoa. E o resultado foi incrível, porque a gente queria uma repercussão, eu queria para voltar a pintar. Essa era a minha intenção. Só que ela ultrapassou muito mais do que isso. Verdade. E o retorno mais positivo que eu tive foi justamente dessa galera da saúde. A galera me mandava mensagens, ia até o estúdio quando possível para falar sobre. E eu acho que esse é dos papéis fundamentais da arte, né? Valorizar um certo aspecto da sociedade ou de uma classe da sociedade, né? E instigar uma cultura de respeito e se harmonizar com o ambiente, né? E com as pessoas. Então, essa obra, vamos chamar, porque é uma obra, é uma arte fantástica que tu fizeste ali, numa época onde esses profissionais estavam de fato doando vida, né? Sim. Para poder resgatar outras vidas. Então, o reconhecimento disso através da tua arte, eu tenho certeza que para eles também foi algo muito significativo, né? Tanto que essa grande repercussão, né, tá ali um profissional segurando. Aquilo ali foi uma coisa assim, divina, né? Que tu colocaste ali, né? Exatamente, eu sempre procuro ser bem direto na mensagem, né? Ali no caso, eles estavam realmente cuidando do planeta, né? Do aspecto humano do planeta. Verdade, né? Verdade. E dentro disso, então, a pergunta que eu tinha aqui colocada, a gente já conversou um pouco isso, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Se tu tem noção do sentimento que causa nas pessoas a tua arte? Muitas vezes, como nesse trabalho principalmente, é a intenção. Às vezes tu pegar um lugar que estava abandonado, esquecido, ou uma certa mensagem que precisa ser lembrada às vezes, e quando a gente consegue atingir esse objetivo, é uma satisfação enorme. Ou tu lançar aquele ponto de interrogação, né? Por que isso? O que será isso? Para onde leva isso? Tu abrir uma porta para um outro questionamento também, né? Aqui em Sapucaia tu fez algumas obras assim, né, que com certeza chamou a atenção da cidade. Quem viu também nas mídias aí chamou muita atenção. Que foi lá em cima, vou falar como Praça do Céu, que era como o pessoal mais conhecia, a nossa Praça da Cidadania lá. Aquilo lá, quem olha a imagem ali já consegue entender o que é aquilo, né? O significado daquilo. E a outra foi ali na nossa biblioteca. O que é aquilo? Né? Que vocês vão conseguir ver as imagens, porque vai estar sendo colocado aí, vocês vão dizer, nossa, de fato é um crânio. De fato é uma pessoa que transmite através da sua obra, da sua arte, o sentimento. Consegue passar ali através do desenho, vou chamar assim de desenho, né? Olha, eu falando em desenho. Mas é isso aí. Mas né? Esse sentimento consegue colocar ali. Quem olha ali
ali a nossa biblioteca e que vê aquela imagem e entende, isso aqui tem alguma coisa a ver com livro, tem alguma coisa a ver com leitura. Mesmo que não tenha uma placa lá olhando, já entende o que é, né? Então isso eu acho assim, muito fantástico, Crânio, dessa forma que você consegue colocar no desenho, na imagem, a mensagem. E, por exemplo, esse trabalho foi justamente com essa intenção. Eu procurei não jogar mensagens escritas, mas instigar, atrair o olhar para o livro, para a leitura. Tipo, até porque o nome do nosso projeto ele foi Cores e Palavras. As cores remetendo às palavras e a vontade de tu saber o que elas querem te dizer, né? Essa era a intenção. Crânio, eu, diante assim, dessa conversa, desse conhecer, desse andar um pouco mais contigo nesse tempo, porque eu, como você aí, conheci o Crânio assim, né? De falar, o Crânio, mas quem é mesmo o Crânio? A gente vê que tu consegue trazer dentro disso que tu faz, seja na tatuagem, seja no grafite, seja nessa situação assim, tu consegue trazer ali uma mensagem, né? E era aquilo que eu perguntava. Eu quero fazer uma pergunta assim mais direta agora para ti. O que tu sente quando está construindo e quando tu está finalizando algo? Qual é o sentimento que brota? É uma mistura muito louca de coisas, assim. Tem a vontade de tu entregar aquele trabalho, o trabalho melhor possível, só que esse melhor possível não tem que ser exatamente melhor para mim, mas exatamente o que eu quero transmitir a partir disso. Instigar um questionamento, instigar uma atitude de alguém, fazer as pessoas se interarem com a obra, né? Causar um sentimento. Essa é a principal sentimento, né? De instigar e observar. Muito bom. E agora vem uma pergunta assim que eu preciso saber. O nome Crânio surgiu de ti mesmo? Alguém colocou? Por que Crânio? Foi um apelido da escola. Da escola? Uhum. Como sempre, eu sempre desenhava. E o meu filho está indo pelo mesmo caminho. E na escola, desde sempre, eu sempre desenhando. Qualquer oportunidade que eu tinha lápis, tinha papel, qualquer coisa, estava desenhando. Estava desenhando. E foi lá pela 5ª, 6ª série no Vila Prado. Eu sempre desenhava. Vila Prado, para quem não conhece, aqui é a nossa cidade, é uma escola estadual que nós temos aqui, escola pública, onde o Crânio estudou. Isso. Pode seguir, Crânio. Então, desde sempre, eu nunca escrevia muito, pois eu sempre prestava muita atenção, sempre fui muito observador e, né, absorvia o movimento à minha volta. E muitas vezes eu não copiava a matéria, porque eu escutava e sabia. E eu estava sempre desenhando. Numa oportunidade dessas, numa aula de ciências, a professora andando no meio das classes, falando, e era uma aula sobre anatomia, no caso, o esqueleto. E daí a professora brincou. No caso, o senhor Luciano sabe muito disso, pois ele tem o caderno cheio de caveiras, que eu sempre gostei muito desse aspecto. Só que daí eu olhei para a professora e, no caso, eu estava desenhando só o crânio, né, sem o maxilar. Professor, isso não é uma caveira, isso é só o crânio. E daí ela brincando, ai, desculpe, senhor crânio, e ficou naquela aula. Da aula foi pro pátio, do pátio foi pra rua, da rua foi se espalhando, virou o apelido e eu resolvi adotar. Tipo, naturalmente, assim. Muito legal, porque às vezes a gente não sabe a origem, né, mas isso é muito legal. E sim, nós temos que dizer que o Luciano é um crânio. Você vai conseguir acompanhar um pouco as imagens, porque a gente vai estar colocando essas imagens, tá, Crânio? E tu vai concordar conosco que é um crânio, que é alguém que tem sensibilidade e consegue traduzir através da arte o conhecimento, o sentimento. Quero convidar você, continue compartilhando, né? Não esqueça aí de ativar o sininho, compartilhe, curta o nosso vídeo de hoje, essa conversa fantástica, para saberem.
A gente olha assim, né? Se tu for olhar pela imagem, vai dizer, mas quem é esse cara? Isso é jeito. Então com isso a gente consegue também passar, Crânio, que não é na imagem. Quem vê cara... Aquela história, quem vê cara não vê coração, quem vê cara não vê capacidade, quem vê cara, né, não vê o crânio. Então isso também a gente começa a desmistificar, né, Crânio? Muito importante. Inclusive eu era muito tímido nessa questão de mostrar a minha figura. Eu sempre fui conhecido tanto no grafite como na tatu pelos meus trabalhos. Inclusive teve diversas ocasiões de estar em outros lugares. E de onde é que tu é, cara? Eu sou de Sapucaia. Mas então tu deve conhecer o crânio, eu sei que ele é de lá. E falavam de mim, pra mim. Uhum. E hoje em dia não tem como fugir, né? A gente tem que se mostrar por causa das redes sociais, enfim, divulgação. E agora eu perdi um pouco dessa timidez e tô um pouco mais familiarizado. E isso é importante, as pessoas têm que conhecer o nosso perfil, né? Pra entender também a gente. E Crânio, a gente vai encerrando aqui o nosso programa de hoje e eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado mesmo por ter vindo, por ter se exposto, porque isso é se expor também, né? E trazer essa mensagem de que se você fizer aquilo que de fato você gosta, aquilo que de fato você ama, não tem errada. Às vezes pode demorar um pouco o reconhecimento, né, Crânio? Porque qual o tempo assim que levou para ter um reconhecimento do trabalho do Crânio? Eu gosto muito de analogias, né? Eu faço analogia a uma semente que tu planta. Não é nada instantâneo. Ela não aparece logo de cara. Então, às vezes, causa frustração para as pessoas, né? Dá um sentimento de desistir, às vezes, mas isso tu tem que te motivar, porque é um degrau, né? Tu vai galgar o teu espaço conforme tu caminhar, tu tem que te mexer. E fazem 20 e tantos anos já que eu tô trabalhando com o que eu gosto, e eu posso te dizer que nos últimos 10 anos aí a gente consegue ter uma visibilidade muito maior e ser influência, e inclusive eu gosto de compartilhar isso tanto na tatu como no grafite, em qualquer aspecto, com todo mundo que eu possa espalhar um pouco de cultura e de conhecimento em qualquer aspecto. Eu acho que eu tenho que ser esse veículo. Quero dar parabéns para você por também trazer a questão da família, da tua esposa. Quando eu conheci a tua esposa, eu olhei para ela e digo, eu conheço esse rosto de alguém. Então lembrei imediatamente da mãe dela, da Jaqueline. E sabe, assim, ficava difícil de eu fazer aquela relação da Jaqueline com o Crânio, mas isso é muito legal, porque a gente acaba muitas vezes criando um místico da pessoa, ou criando algumas imagens ou ideias que não são aquilo que é. E então, muito legal tu ter trazido também a questão da tua esposa, que é alguém que te, né, critica, e a gente precisa dessa crítica também, né? Então, muito legal isso, parabéns, tá, por todo esse trabalho que vocês fazem junto. Crânio, eu vou deixar aí para você deixar a tua mensagem final para quem atua na tua área ou para quem faça outra coisa. Qual é a mensagem que tu deixa para quem acompanha o Crânio? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, foi uma conversa ótima. Gostei muito. Agradecer a Gabriele, pessoa fantástica que eu amo. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. E eu digo para quem quer fazer aquilo que gosta, apesar da dificuldade, a dificuldade tem que ser uma pedra impulsionadora. Tu tem que pisar nela e pular, passar por cima dela. Tu não tem que desistir. Isso tem que te dar força. Tudo que é muito fácil, vai fácil. Acaba fácil. Então a luta é necessária e mais do que isso, estudar, se inteirar sobre o que tu quer fazer e agir bem com as pessoas, né? Pois só assim tu vai se entregar o que tu quer fazer da melhor maneira possível. Verdade. Então a gente encerra aqui. Logo mais teremos outro convidado, outro vídeo. Então compartilhe o nosso vídeo, acione o sininho ali, curta, para que isso possa chegar no maior número de pessoas que querem com certeza saber quem é o Crânio, querem com certeza conhecer também todo esse trabalho. E a nossa meta aqui é fazer isso, é trazer a público, é divulgar pessoas que fazem a diferença na nossa cidade e na vida das pessoas. Obrigado por estarem conosco.